Agora, 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6. Hoje nós temos entrevistas, já estão aqui com a gente a Michele Palma, ela é diretora do IMA, Instituto Moringaense do Autista, e também a Jamila, que é mãe de uma aluna que estuda lá no IMA, que faz tratamento lá no IMA. Nós vamos falar sobre autismo, que é o transtorno do espectro autista. É um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação e também na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo até apresentar aí um repertório restrito de interesse a algumas atividades. Sinais de alerta do neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos já nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido aí por volta de 2 a 3 anos de idade. A prevalência maior aí do autismo é no sexo masculino. A identificação de atraso no desenvolvimento e o diagnóstico oportuno e encaminhamento para intervenções de apoio educacional na idade precoce, quer dizer, nos primeiros anos, aí é possível melhorar os resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral. Tudo isso quem vai explicar de uma maneira mais simplificada para a gente hoje é a Michele Palma, que já está aqui com a gente. Michele, seja bem-vinda novamente aqui à Jovem Pan. A gente corriqueiramente aí a gente acaba abordando esse tema e trazendo vocês lá do IMA para conversar com a gente. Muito bom dia. Bom dia, Paulo. Obrigado por abrir o espaço para a gente falar um pouquinho de autismo, né? O Andrei, o pessoal da Jovem Pan Carioca, sempre foi muito atencioso com a gente em relação ao assunto, né? E eu acho que quanto mais a gente fala de autismo, maior aceitação, menor o preconceito, maior a inclusão social. Então, o trabalho de falar do autismo é muito importante para a conscientização, né? Para a gente se tornar de uma forma mais natural possível o convívio no nosso dia a dia em todos os ambientes. Ô, Michele, a minha primeira pergunta é assim, todos os textos que a gente procura, eu fiz esse trabalho ao longo desses dias que a gente está negociando a entrevista aqui, e tratando para trazer vocês para cá, tudo é muito técnico. E aqui eu trouxe, foi proposital trazer esse texto com termos técnicos, trocando em miúdos o que é o autismo para as pessoas que não compreendem e não entendem do que se trata. Você traduziu exemplarmente, foi incrível a sua tradução que você fez agora de uma forma simplificada, porque o autismo é realmente isso. É um transtorno geral de desenvolvimento que afeta os indivíduos em 3 principais pontos, resumidamente: socialização, comunicação e interesses restritos e repetitivos, né? Então, vamos lá. Falando de socialização, por exemplo, aquela criança não só tímida, né? Pode ser uma criança totalmente extrovertida, que fala demais, que acaba tendo um pouquinho de, invasiva, aquela pessoa que está sempre atrapalhando, né? Isso aí pode ser um comprometimento social, né? Então, não é só a socialização. Comunicação, não são crianças só não verbais, tá? A gente tem mania de pensar assim, poxa, ele não fala, ele tem autismo. Não é. Às vezes uma criança totalmente verbal, totalmente comunicativa, pode ter alguma dificuldade na comunicação. Ela pode repetir, ela pode ter ecolalia na comunicação. Então, isso aí realmente atrapalha. A gente tem que analisar se essa comunicação ela é realmente funcional, se ela tem uma troca de diálogos, se ela consegue ser compreendida, né, numa forma de comunicação e conversa normal. E interesses restritos e repetitivos vai muito além do hiperfoco que a gente fala, né? Tem crianças que, por exemplo, só gostam de brincar de dinossauro. Então, elas estudam tudo sobre dinossauro, desde a sua alimentação, que época que viveu, quais são as espécies semelhantes. Então, eles sabem tudo. Alguns têm hiperfoco em transportes, outros até em alimentação, né? Eles costumam ter seletividade alimentar. Então, comem algum tipo de alimento de uma cor só. Então, são casos bem pequenos que a gente tem que analisar a um todo. É mais ou menos isso, resumidamente. Agnaldo Vieira. Perguntar para a mamãe, Jamila. Jamila, quais são as dificuldades que os pais enfrentam, na questão no município, né? É transporte, é atenção, qual que é a maior dificuldade que os pais de autistas sentem no governo? Qual que é a dificuldade, ou se tem alguma, né? Bom dia, bancada, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje nós temos várias dificuldades, não só no município, né, mas enfim, no dia a dia. E nós sabemos aí que hoje nós temos muito a buscar ainda, né, não só municipal, mas também em toda a parte governamental, né.
existem muitas leis que nós buscamos, as questões aí de planos de saúde também, a gente tem muita dificuldade, né? Hoje eu acredito que é uma das maiores dificuldades, porque quando uma mãe ou um pai recebe ali o diagnóstico, a primeira coisa que ele vai procurar é ajuda. O município ainda não tem todo esse preparo, infelizmente, né? Não só Maringá, mas eu acredito que a nível Brasil é tudo muito novo, por mais que hoje nós temos aí, teve uma explosividade, né, vamos dizer assim, de casos, mas infelizmente ainda nós temos muito déficit aí em todo o setor do governo em relação ao autista e outras deficiências também. A gente fala do autismo porque ele acabou sendo generalizado de uma forma a nível Brasil, onde existem pais pontuais, que nem o Mion, né, e etc e tal, que acabou voltando ali para o autismo. Mas existem várias deficiências que não só Maringá, mas a nível Brasil nós temos ainda muito a buscar aí de leis, preparos mesmo municipais ali de atendimento, atendimentos de terapias mesmo, corriqueiras ali. Minha filha faz 2 horas de aba por dia, que seria psicológico, né? E também faz 1 hora de fono. Então, uma pessoa menos favorecida hoje, ela tem essa dificuldade. Ela vai conseguir ali 40 minutos, talvez, de um atendimento, quando consegue, né? E nós sabemos que o autista, quando ele sai da sua rotina diária, muda tudo. Então, se a minha filha fica doente uns 3, 4 dias sem ir à terapia, volta as estereotipias, volta os gritos, volta toda uma situação. Então, tem que começar tudo do zero, tudo de novo. Então, infelizmente, nós temos essa situação ainda governamental para as leis aí da deficiência. Pamela Bussolini, sua vez. Eu gostaria de perguntar para as meninas, vou chamá-las assim, sobre a questão do STJ, né, que fez aquele desserviço em retirar alguns tratamentos aí do rol taxativo, né, dizendo ali que os planos de saúde não tinham obrigatoriedade de oferecer tratamentos que não tivessem no rol da ANS, porque a informação que eu tive é que essa decisão poderia prejudicar, né, o atendimento, a assistência aí às crianças, às pessoas com autismo. Gostaria de saber delas se isso impactou de alguma forma nos atendimentos, como elas veem isso e como está essa situação agora, porque foi uma grande preocupação ali na época, acho que foi em junho, mais ou menos, que eles mexeram nessa regra. Bom, na verdade, essa situação não veio só para o autismo, né? Várias outras patologias e outras pessoas que necessitam desse tratamento acabaram sendo prejudicadas e ainda assim estão prejudicadas porque a luta não acabou. Ainda assim existe uma certa restrição do plano de saúde para com os tratamentos do autismo. O tratamento do autismo é muito complexo, né? É uma equipe multidisciplinar. Infelizmente, o SUS hoje não oferece nada ou quase nada em relação ao tratamento correto e com qualidade para uma criança ou uma pessoa com autismo. E isso aí é muito complicado, porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que falar sobre tantas coisas, não é só o atendimento, né? A gente tem que falar sobre inclusão de mercado de trabalho, a gente tem que falar sobre moradia assistida, que essas crianças vão crescer um dia e elas vão estar, né, direcionadas a quem? Quem que vai estar cuidando dessas pessoas totalmente vulneráveis e adultas, né? Então, a gente tem que falar sobre muitas coisas. O plano de saúde é só um ponto. A OMS, antes da pandemia, já constatou o autismo como um dos maiores problemas mundiais da saúde, considerando que 1 a cada 30 crianças tem o transtorno do espectro autista. Não só crianças como adultos, é claro, hoje, né? Então, há 5 anos atrás, a gente falava de 1 a cada 100. Hoje, a gente fala de 1 a cada 30. O número é realmente assustador. E se não tiver em políticas públicas pessoas que entendam da necessidade realmente do que realmente as pessoas precisam nesse transtorno, é muito complicado, porque elas não vão conseguir atingir o objetivo, né? Que é oferecer a essas pessoas uma vida de qualidade. E qualidade que a gente fala não é só o viajar ou comprar alguma coisa, é sentar numa mesa de refeição e fazer uma alimentação, né, de forma tranquila, que essa criança não tenha uma crise, poder ir no mercado e fazer uma compra com tranquilidade, sendo que essa criança não tem uma crise. E isso, para uma família com autismo, é uma das melhores recompensas que tem num tratamento correto, né? Kim Rafael? Bom dia, Jamila. Bom dia, Michele. Eu já fui visitar, né, uma vez ali o IMA e é um espetáculo quanto à estrutura, os cuidados. Foi muito interessante, uma experiência muito bacana para mim.
E como falar agora para o pai e para a mãe ter acesso, né, ao IMA, por exemplo? Como é que faz? Custos? Como é que é esse processo de triagem? Como é que funciona? Hoje em dia, depois da pandemia, na verdade o IMA nunca teve vínculo com órgãos públicos, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, uma ONG, que a gente consegue captar do nosso próprio trabalho, venda de livros, artesanatos de paz, para que a gente consiga girar entre nós mesmos um capital que a gente consiga pelo menos manter, que é o mínimo, né? Manter e fazer um trabalho legal, porque a gente acredita muito no governo. Eu acho que quem tem que fazer um trabalho correto de atendimento são políticas públicas, é a prefeitura, é o Estado e é o país. Então, o que a gente procura fazer hoje é tentar mostrar e direcionar esses órgãos públicos uma forma correta de trabalhar, uma forma correta de montar uma estrutura do autismo. Enquanto isso, a gente trabalha com a conscientização e outros trabalhos. Então, por exemplo, acolhimento de pais. A gente tem um projeto de esporte que incentiva o esporte, que é o Special Tênis, que a gente oferece as aulas de tênis para as crianças com espectro. A gente tem as palestras, capacitação, treinamento e os livros. Eu acho que eu já até trouxe outra vez alguns livros infantis, né, que o Álvaro fez junto com a Eliana Palma, escritora da Academia de Letras. Então, um pouquinho que a gente faz fora do atendimento já é importante, né? É claro que falta muito a parte da terapia, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, aos poucos, nós vamos estar direcionando e enfatizando a parte do tratamento em si, que é uma das maiores carências que tem no transtorno, né? No meio do autismo. Ângelo? Bem, eu sou do tempo do Moscard da AMA, né? E vejo que de lá para cá parece crescer o número de entidades. Ao mesmo tempo que fala em política pública, a gente tem um exemplo aqui de Maringá, de político que votou contra as pessoas menos favorecidas, autistas de famílias pobres, de não pagarem pedágio, na época que existia o pedágio. Então, só para colocar que o judiciário obedece às leis. Só que quem faz a lei trata o povo desse jeito. Votou contra os autistas, né? Depois parece que até voltou atrás. Mas eu queria saber o que esse aumento do número de entidades tem a ver com o aumento da discussão em torno, a pergunta para qualquer uma de vocês duas, se a importância do aumento de entidades na discussão que hoje a gente tem sobre autismo, que eu considero das doenças que existem por aí, uma das mais debatidas que existem. Posso falar, Jacques? Eu acho que o autismo acabou virando um business, né? A gente começa a ver porque a demanda é muito grande, os profissionais são escassos, a mão de obra é escassa, quase não existe profissionais especializados, porque a especialização do autismo demora cerca de 2 a 3 anos pós-graduado, né? Pós a graduação ainda tem especialização, então são poucos que têm. E não é qualquer pessoa que atende o autismo, não é qualquer profissional. Então, por exemplo, um psicólogo tem que ter a formação de psicologia, da análise comportamental, com uma especialização em análise do comportamento. Por exemplo, quando você vai no médico, você está com alguma coisa na pele dermatológica, você pode ir num clínico geral. Mas, consequentemente, esse clínico geral vai te direcionar a um dermatologista, certo? Infelizmente, na parte de tratamento do autismo, a gente não vê muito isso. A gente vê os profissionais querendo abraçar tudo, né? E não consegue ter a empatia de falar, não, aquele cara é melhor que eu, aquele profissional é muito melhor que eu e eu tenho certeza que ele vai dar conta. Então, a gente sofre muito com isso hoje em dia, na parte de profissionais, né? Fernando Tupan. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Michele. A minha pergunta é para você. É uma questão que eu venho debatendo há bastante tempo. Existe uma explicação de como nos últimos anos vem aumentando o número de crianças autistas. Quando eu era criança era difícil você ouvir falar nisso. E algumas pessoas, alguns médicos acusam a vacina com a colocação de mercúrio como grande culpada em aumento de crianças autistas. Isso é confirmado ou o que você sabe disso? Então, Tupã, na verdade, a gente sempre na época de escola, não sei se você lembra de alguma coisa assim, mas eu costumo falar assim, sempre tinha um coleguinha diferente, né? Eu acho que todo mundo tinha ou um coleguinha na sala de aula, ou na escola, ou na família, que era um pouquinho diferente, só que ninguém sabia o que era, né?
Então, por exemplo, normalmente e provavelmente essa pessoa já poderia estar no espectro, porém nunca foi diagnosticado. Então, a forma do diagnóstico mudou. Hoje a forma é muito mais precisa. Existem protocolos de avaliações hoje em dia que você consegue fechar um diagnóstico muito mais rápido, muito mais fácil. Então, esses protocolos, inclusive, já existem em políticas públicas em cidades e municípios como Curitiba, a capital de Curitiba, que esse protocolo, o MChat, por exemplo, já entra na parte pediátrica. Quando a criança acaba de nascer, próximos 6 meses de acompanhamento, já consegue aplicar 1 ano, 1 ano e meio. Antigamente não existia isso. Então, a criança nascia, existia uma dificuldade no desenvolvimento no decorrer do tempo, e todo mundo achava meio estranho, mas ninguém sabia o que era. Então, o autismo sempre existiu. O que mudou, na verdade, foi a forma de diagnosticar o transtorno, porque hoje em dia é muito mais eficaz e muito mais rápida. Jamila, a minha questão é para você agora. A gente está vivendo um momento de final de ano, festas, a gente sempre fala aqui dos fogos. A gente tem o evento Copa do Mundo também, fogos. Por que isso afeta tanto? E o que acontece, de fato, numa família que tem uma criança com espectro autista com relação a barulho? Também já vou colocar aqui também esse pessoal das entregas com as motos, com o escapamento aberto. Qual o impacto disso dentro da casa que tem uma criança com espectro autista? É um impacto terrível. A minha filha, particularmente, ela tem essa questão do barulho, né? Até o liquidificador, às vezes um mixer, quando nós vamos fazer um suco, coisa parecida, ela fica muito nervosa, né? Então, muitas vezes andando na rua, passando a moto ali, ela tampa os ouvidos, ela tem bem essa parte sensorial dela é muito aguçada, né? Então, nós temos essa dificuldade. Fogos é muito difícil para ela acaba entrando em crise ali em algum momento, porque ela, enquanto não acaba aquele barulho, ela fica com a mãozinha tapando os ouvidos e questionando ali em choro o porquê, né, daquilo. E a gente acalmando, dizendo que já vai passar. Então, só quem tem, eu falo que só quem tem o filho dentro do espectro ali, e em todas as situações. Minha filha tem a seletividade, ela só come o bolinho azul da Ana Maria, ela só toma um suquinho lá que tem um Bob Esponja desenhado. Se algum momento mudar isso, ela para de comer. Então, ela é seletiva, né? Então, ela tem a seletividade alimentar, ela come só comida, esse suquinho, danoninho e esse bendito bolinho aí. Então, assim, e a questão do barulho, por incrível que pareça, ela é apaixonada por eletrodoméstico. O hiperfoco dela é liquidificador, batedeiras e etc. Quando a gente vai em loja, tanto que no Dia das Crianças eu comprei as minis para ela e eu fui em uma loja para comprar um pijama para ela e ela viu uma panela de arroz e ela quis comprar a panela de arroz de fato. Então, ela é apaixonada por eletrodoméstico, mas os barulhos em si provocam... eu acredito que o sensorial é muito aguçado e, teoricamente, isso acaba incomodando. E, infelizmente, as pessoas que não têm, né, a gente fala que só sabe quem passa, né? E é de fato isso. Então, nós tendo essa possibilidade de respeitar o outro, eu acho que seria muito mais fácil. Né? Porque às vezes as pessoas ficam aí com Copa do Mundo e também com, né, enfim, Natal, Ano Novo, acaba até com fraternizações com fogos e etc. E pensar um pouquinho não só também no autismo, mas nos animais e enfim, né? Eu acho que isso é uma empatia que nós temos que ter. Porque quando a gente tem uma criança dentro do espectro, aí que nós vamos entender todo o processo de uma mãe, né? Enfim, e várias outras questões. Agnaldo Vieira. Então, para a Michele, até esse dado que o Paulo me falou me surpreendeu, de uma incidência maior nos meninos, né? Bom, as mães, acho que elas procuram tanto que às vezes sabem as mesmas condições de um médico, né? Você sabe dizer por que essa incidência é mais nos meninos? Na verdade, não tem nada falando, estudos comprovam que é só em meninos, mas a maioria, é um grande caso sim. Porém, descobriu ultimamente que o autismo ele não é só genético, ele também é hereditário. Então, a carga hereditária de uma pessoa, dependendo com o que vai, né, se relacionar e nascer uma criança, então a genética é muito ampla.
né? Então, os estudos comprovam hoje que há mais de 2 mil genes associados ao autismo. Então, é um número tão gigantesco para a gente estudar que a gente não consegue chegar a um específico, né? E isso aí acaba atrapalhando muito tanto o tratamento, né? O tratamento que a gente fala hoje, na verdade, o que existe são as terapias e alguns medicamentos. Porém, os medicamentos que existem hoje não significa que vai acabar com o autismo, não é nada disso. Significa que você vai conseguir diminuir as comorbidades. Então, eventualmente, algumas comorbidades que vão estar associadas, que atrapalham o tratamento do autismo, pode estar sendo ajudada com os medicamentos. Pamela Bussolin? Eu também quero perguntar para a Michelle, acho que é sempre importante a gente falar sobre os sinais, né, que uma criança, por exemplo, apresenta do autismo, até para a gente identificar rapidamente, iniciar, né, o acompanhamento, os tratamentos. Se a Michelle pudesse dar uma pincelada para a gente, como identificar, né, o que chama a atenção aí no papai, na mamãe, enfim, na família, para que a gente procure aí, né, uma assistência. Um dos principais pontos que costumo falar, e até um alerta, não existe atraso na fala que seja normal. Não existe isso aí é mito. Eu queria até propor para o pessoal da Jovem Pan, para o Paulo, para a gente começar a fazer um mitos e verdades sobre o autismo, né? Que nem o Tupã falou sobre vacina, o que ele falou mais? Mercúrio. Realmente isso aí é mito, é uma coisa que não está associada, já foi comprovado que não existe relacionamento. Então, se a gente conseguir falar sobre isso, é importante. Mitos e verdades sobre o autismo, né? Então, crianças que têm atraso na fala, que a mãe fala, a avó fala, é normal, meu filho falou com 7 anos de idade, 10 anos, isso aí não é normal, gente. A criança tem que ter o babucio no horário certo, tem que ter as primeiras palavras na época certa. Tudo bem atrasar, tipo assim, alguns meses, até no andar, mas assim, atrasou mais que isso, não deixe passar. Eu acho que é um dos pontos mais importantes hoje. Vamos lá. Quem você tem? Mais uma? Eu ia até pedir justamente o que a Pamela colocou, mais para a Jamila, sobre a questão, como é que foi a sua experiência, porque é nada mais interessante do que realmente ouvir, né, as mães, né, falando sobre a sua experiência que entendeu que aquele momento era interessante para levar aos médicos, enfim, para ver se era autismo ou não. Como é que foi a sua experiência em identificar isso com a sua filha? Na verdade, eu conhecia já a Michelle, né? Eu trabalhei na antiga Rádio Globo com eles, na época com o nosso saudoso Edson Lima. E a Malu tinha uns 10 meses, mais ou menos, e eu falei, Michelle, Malu tem muito atraso no desenvolvimento. Ela não anda ainda, ela não babuceia, ela não ri, ela só ri, né? Ela sentava, mas ela não gatinhava, ela não ficava em pé, nada. A Michelle falou, vai atrás. Aí foi quando eu comecei a investigar, marquei médico, tudo. Com 1 ano e 1 mês, mais ou menos, eu consegui o atendimento. Ela foi na primeira consulta e começou ali o pré-diagnóstico, porque ela tinha muitos atrasos. Então, ela andou com 1 ano e 6 meses, ela só andava de pontinha de pé, ela não tinha interesse por brinquedos, somente objetos, controle, né? Coisas que não tinha nada a ver com brincadeiras ali, enfim. Ela não babuceava, ela só ria. Ela ia com todo mundo, então essa coisa, autista não vai com ninguém. Não, minha filha, ela vai com todo mundo, até é perigoso isso. Minha filha é muito feliz, muito funcional, porém ela tem a dislexia de fala, né? A apraxia, que a gente está em investigação, está num pré-diagnóstico de apraxia. Ela sabe falar, mas ela não solta as palavrinhas, só na ecolalia e repetição. Então, nós falamos, ela responde aquilo que nós perguntamos, teoricamente. Então, na forma de repetição, né? E ela é funcional, ela é totalmente independente, mas ela teve todos uns atrasos, né? Então, a ir ao banheiro, hoje que ela faz, né, as 2 funções ali, indo sozinha ao banheiro, mas até meses atrás ela fazia na roupa. Então, assim, hoje ela faz 7 anos no domingo, né, dia 4 de dezembro. Então, ela teve todo um atraso. Ela teve uma poda neural com 3 anos, ela comia várias coisas, e nessa poda neural que os autistas têm, do 3, 8 e 12, ela teve aos 3 e ela ficou restritiva. Então, né, onde ela só come comida e essas 3 coisas que eu disse a vocês. Então, é todo um processo, né? O desenvolvimento. E a gente pode ter as perdas. Por isso que é importante, né, essa questão
governamental em dar essa possibilidade suporte, porque na verdade quando eles saem de um processo aí de terapia também e tem essas podas, né, essas perdas, a gente como família também tem que começar tudo do zero. Rigon, você tem mais uma para a gente encerrar? Rapidinho para Michele, a gente ouve falar de autismo em criança, mas existe autismo em adulto, né? Você tem registro, muito registro disso? Acontece muito ultimamente, por exemplo, quando o pai desconfia do filho, né? E vai investigar e acaba descobrindo que ele é autista. Hoje em dia existe muito. Porém, existem muitos autistas que são profissionais totalmente competentes. Existem médicos, advogados, dentistas, enfim, nada limita o autismo, né? O autismo está em todos os lugares e acontece muito isso, com o tempo a pessoa vai crescendo e vai começando a se identificar. Poxa, na infância eu tinha muita dificuldade de socialização. Eu não gostava muito, eu tinha mania, estereotipias que eu não percebia ou ninguém percebia. Eu tinha seletividade alimentar em alguma coisa, então de uma certa forma foi leve, foi passando batido, foi indo, nunca recebeu nenhum tipo de intervenção, né? E acaba descobrindo na fase adulta. Porém, nossa maior preocupação hoje em dia é na adolescência, porque aquela criança que não teve o diagnóstico, que foi um autismo suporte nível 1, que é o leve, né? Então o pai falava assim, poxa, meu filho é inteligente, ele come, bebe, dorme bem, não sei, sabe, tá tudo tranquilo, né, aparentemente. Tem algum pontinho ali que estava meio prejudicado ou atrasado, se essa criança não receber intervenção na época de adolescência, pode vir outras comorbidades. Aí a gente começa a falar sobre bullying, depressão, suicídio, que é um caso gigantesco de autismo suporte nível 1 para adolescentes, né? Porque eles nunca foram tratados, nunca receberam um tratamento correto na psicologia. Então é um sinal de alerta muito importante a gente falar sobre isso também, que é o autismo na adolescência e na fase adulta. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33, nós estamos recebendo hoje aqui na Jovem Pan Maringá a Michele, que ela é diretora do Instituto IMA, instituto que cuida e trata da questão do autismo aqui em Maringá, e também a Jamila, que é a mãe de uma criança que tem aí o diagnóstico de autismo. E hoje, em tese, né, é o pontapé inicial, nós vamos começar aqui na Jovem Pan uma série de intervenções durante a programação, falando e tirando dúvidas. A Jovem Pan está encampando aí essa história do autismo para melhorar essa questão social nas casas, nas famílias. E aí, Michele, eu gostaria de agradecer a presença de vocês duas. E se você já tiver uma mensagem para pais que se identificam com essas coisas que a gente falou aqui no programa de hoje, fique à vontade, por favor. Bom, queria agradecer mais uma vez. Falar de autismo é tudo que eu falei. É uma forma que a gente tem de evoluir como ser humano, como sociedade, né? E deixar um recado na parte de políticas públicas que vocês estão engajados com isso, para que órgãos governamentais tenham uma visão diferente do autismo e consiga proporcionar a essas pessoas um tratamento correto, né? Não um tratamento furado ou só por falar que faz. Eu acho que é importante a gente fazer um tratamento correto, né? E quanto mais correto eles fizerem um tratamento, futuramente melhor eles vão colher os frutos que eles vão estar plantando hoje. Então, obrigada mais uma vez por abrir. Se os pais tiverem algum interesse, alguma dificuldade, alguma dúvida, entre em contato com o Instituto. Tem nos sites, né, o canal social do Instagram, Instituto IMA Maringá. Tem o telefone lá para contato e é só mandar um WhatsApp. Você tem o telefone? Você lembra? Tem lá, 044-99175-6790. Eu vou falar, repita para você, por favor. 44-99175-6790. Tá certo. Obrigada, Paulo. Tá joia. Obrigado, quero agradecer a presença da Jamila, também a presença da Michele. E você vai ouvir muita voz da Michele aqui na Jovem Pan Maringá ainda, falando a respeito dessas questões todas. Vamos desmistificar um monte de coisa, elucidar outras, para os pais entenderem de verdade e começarem a perceber nos seus filhos se eles têm aí alguma dessas características, para que o mais rápido possível possa encontrar o tratamento. A gente vai cobrar do poder público também isso aqui, todos os dias aqui na Jovem Pan, para que essa situação seja aí, pelo menos, minimizada. Tá certo? 7 horas.